Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer um assunto que está sendo bem comentado, né, ultimamente por brasileiros que moram aqui em Portugal, e é sobre o custo de vida aqui em Portugal. Como está o custo de vida, né? E antes de começar, vamos falar sobre alguns fatos sobre Portugal, sobre morar em Portugal. Como é que está aqui o mercado imobiliário, como é que está sendo viver aqui, como é que está sendo morar aqui em Portugal atualmente. Eu moro em Portugal há 7 anos, então eu acho que eu já consigo falar, já consigo ver a diferença que é quando eu cheguei para agora. Em relação a tudo, mas vamos falar aqui de moradia, né? A moradia aqui nunca foi barata, né? Arrendamento nunca foi barato, que é o aluguel no Brasil, arrendamento. Mas quando eu cheguei a gente ainda arrumava, a gente, assim, era possível você conseguir um apartamento ou casa, enfim, moradia, por um preço acessível e você não tinha tanta dificuldade de encontrar, porque também não tinha tantas pessoas aqui em Portugal, né? A gente tem que ter noção que essa crise imobiliária também tem a ver com, tem várias questões, né? Mas também tem a ver, né, com a gente ter muita população aqui, muitas pessoas que vêm de fora, e muitos estrangeiros também que investem aqui nos imóveis e que investem, compram imóveis e às vezes deixam fechados para ter uma casa de férias e enfim, tem várias possibilidades, né? Ou seja, a população aumentando, consequentemente, tudo aumenta, né? Os preços aumentam. Enfim, atualmente está bem difícil, né? Conseguir arrendamento aqui em Portugal. Eu não digo nem arrendamento barato, mas eu digo conseguir arrendamento mesmo. Porque, pelo menos aqui no Algarve, onde eu moro, né? Que é uma região bem turística de Portugal, é uma região que a gente fala que é muito ligada no verão. Assim, investem muito no verão, mas depois no inverno, enfim, né? E aqui no Algarve é tudo muito, muito caro, assim. Mas quando eu cheguei, era possível encontrar imóveis para arrendar, e por um preço até ok. Quando eu cheguei aqui, eu fui para um T4, né? Eu e a minha família, e um T4, a gente começou pagando 400 euros num T4. Assim, isso é algo totalmente irreal hoje em dia, é algo totalmente que não existe. Você não paga isso nem no T1. Para vocês terem noção, um quarto tá esse valor hoje em dia. Eu não falo de Lisboa, porque Lisboa já é outro patamar, porque assim, Lisboa já foi considerada a cidade mais cara da Europa, né, para você viver. E, enfim, em Lisboa nem se fala nada, porque é 600, 700 euros num quarto. Quando você acha, né? Porque se achar é sorte. Mas enfim, o intuito do vídeo não é falar sobre o Portugal e sobre o boom imobiliário que está tendo aqui, mas assim, não tem como falar sobre o custo de vida e não falar sobre a crise imobiliária que Portugal está passando, né? Então, assim, é só para vocês terem noção, assim, porque o custo de vida, geralmente, o que pesa mais é o valor que a pessoa paga na renda, de arrendamento, de aluguel. Às vezes é até 50% ou mais, enfim, dos custos, sabe? Às vezes duas pessoas trabalham e uma trabalha para pagar só o aluguel. Um ordenado vai só para renda, sabe? Então enfim, isso é o que pesa mais hoje em dia, sabe? Mas vamos lá, eu vou falar hoje sobre o custo de vida, que é a minha realidade, né? O custo de vida de um casal aqui no Algarve. Atualmente moramos eu e meu namorado e minha gata aqui. Minha gata também mora aqui, né? Gosto de falar assim, que é um casal e um animal e uma gata, porque, querendo ou não, um animal também tem gastos mensais e também tem gastos de, às vezes, ter algum problema de saúde, ter que levar no veterinário, que não é nada barato também. Então, não tem como a gente pensar que o animal não entra nas contas, porque, obviamente, ele entra. Eu coloquei aqui, eu anotei até no papel, mas eu acho que eu coloquei por ordem de valor mesmo, assim, sabe? Do valor mais alto para o mais baixo. Então, vamos começar pelo que a gente começou a falar, que eu comecei a falar, que é o arrendamento, né? O custo do arrendamento. Eu vou falar aqui todos os gastos, depois no final eu falo o total, para vocês terem noção, né?
Começar pelo arrendamento. Aqui a gente paga 500 euros de arrendamento num T1. Sim, é um preço relativamente barato para os valores que está aí hoje em dia. É até relativamente barato. Mas depois vocês vão entender que não fica barato, assim, quando você vai juntando assim tudo. Quando você vai juntando todos os gastos, não fica barato. Mas a gente paga 500 euros de arrendamento, a gente tem contrato, né? Mas as contas, que é conta fixa, 90 euros. Mas assim, o que isso quer dizer? É conta fixa, mas assim, se ultrapassar esse valor, a gente paga o que ultrapassou. E geralmente tem ultrapassado, a gente gasta bastante aqui com luz. No verão, porque acaba usando ar-condicionado, porque esse verão cada verão tá pior aqui, então é impossível você não usar ar-condicionado e ventilador e tudo, e sabe, no inverno é porque você usa muita água quente, e sabe, tem que lavar mais roupa, e enfim. Então assim, vou colocar aí com contas 630, que é o que a gente costuma pagar, os dois. A renda mais conta 630, mais ou menos aí, tá? Depois, internet, né? A nossa internet não tá no nosso nome aqui, tá no nome da senhoria aqui do apartamento, então a gente não tem o telemóvel associado à internet. É só mesmo a internet e a TV, os canais, enfim, que é 40 euros. Que é assim, mais ou menos o mesmo valor, assim, de todas as operadoras, assim, em média esse valor. Depois tem a nossa internet, né, de cada telemóvel, que a gente paga geralmente por mês. Do meu é 12,72 euros que eu pago. Dele é 10 euros. Depois tem a prestação do meu carro, que isso também enfim, é uma necessidade, né? A gente tem um carro aqui, é uma necessidade você ter algum meio de transporte e graças a Deus eu consegui financiar um carro na época, ano passado, então de prestação de carro eu pago 125 euros. Depois tem um gasto que muita gente não tem aqui, mas eu vejo que estão começando a ter, porque que é em plano de saúde, né? Por quê? Porque a saúde em Portugal tá ficando complicada já e tal. E eu tenho médico de família, então eu não tenho problema assim em ter consultas de rotina e tal, mas quando eu quero consulta com um especialista, infelizmente para conseguir encaminhamento para um especialista no público, tá muito difícil mesmo. Então, quando eu quero consulta particular com um especialista, eu tenho que, né, pagar a parte, né? E se você for pagar sem plano nenhum, as consultas são muito caras. Então a gente resolveu fazer um plano de saúde, né? Que na época estava com uma promoção e a gente paga 44 euros os dois, tá? Então sai em média 22 euros para cada um. Depois eu coloquei em média combustível para o meu carro. Eu coloquei aí 45 euros, mas eu acho que é um pouquinho mais, 50 talvez. Vamos arredondar para 50, né? 50 euros. Por quê? Porque eu trabalho aqui perto de casa e eu só uso o carro para trabalhar, né? O meu carro é só para isso, basicamente, para trabalhar. Então, isso é mais ou menos o que eu gasto no mês. Que eu reparei assim no valor que eu gastava por semana e vi uma média, sabe? Gastos com animal de estimação, com a minha gata, né? Eu coloco aí 15 euros por mês, que é gastos ração, antipulgas, enfim, tudo que um gato precisa, né? Que o animal precisa aqui. Mas isso é porque eu já sei o que eu compro, sabe? Porque, enfim, né? Se ela, claro, se ela tiver algum problema de saúde ou precisar ir para o veterinário, enfim, isso é uma eventualidade e não dá para eu colocar aqui, né? Porque não é todo mês que acontece, nem tem acontecido, na verdade. Né? Depois, outro gasto que está ali do lado do arrendamento, que também, assim, no mesmo valor praticamente. Praticamente não, assim, não chega o mesmo valor. Depende de quantas pessoas tem na família, né? Mas no meu caso não chega no mesmo valor, mas também é um valor alto, que é o valor com alimentação. A alimentação também aumentou muito aqui em Portugal, então atualmente, assim, para duas pessoas a gente gasta 350 por mês, porque a gente gasta mais ou menos 80 euros por semana.
Então vamos fazer aí que um mês tem 4 semanas, 80 vezes 4, 320, mas eu coloco mais 30, porque tem vezes que, enfim, gasta aí mais alguma coisinha, 85, enfim, assim, a gente come de tudo, a gente come o que a gente gosta e que eu acho que, assim, isso pelo menos a gente tem que se dar esse luxo, né, de comer o que a gente quer. Então, assim, né, comida em casa a gente tem que comer o que a gente gosta e tem que, sabe, a gente não fica se restringindo a não comer ou contando moeda para comer, sabe? Depois outro custo que basicamente é mais no inverno, que é lavanderia, que eu coloco aí 10 euros. 10 euros de lavanderia, porque no inverno é bem difícil secar a roupa. E ultimamente até tem feito sol, então tem sido fácil secar a roupa. Mas tem meses aí que é bem difícil, né? Depois eu coloquei gastos com remédio dos dois, né? Gastos fixos, todo mês, assim, com remédios, que a gente tem que comprar. Que do meu namorado é 50 e do meu é em média 10 euros de remédio, de farmácia, né? Vamos colocar em farmácia, né? Dá 60 euros, farmácia. Mas eu não estou contando com medicação que, caso a gente tenha algum problema de saúde ou tenha que ir para o hospital e tenha que comprar remédio, tá? Eu estou contando remédios que são fixos. Então, assim, caso aconteça alguma coisa, é um gasto a mais. Depois, gasto com terapia, né, gente? Que eu faço terapia. Preciso, né? Precisamos, né, fazer terapia. Que em média gasto 70 euros por mês. 70 euros por mês. Tá, então vamos lá. Eu somei isso tudo. Mas eu vou arredondar aí para um pouquinho mais. Somando isso tudo sem arredondar, deu 1.411. 1.411 reais. Reais não, em euros. 1.411 euros. Mas eu vou colocar aí 1.500 euros que a gente gasta por mês. Sim. 1.500 euros, caso a gente. Porque eu não coloquei aqui lazer, né? Porque lazer é muito relativo, mas assim, colocar 1.500 com lazer, com almoçar fora ou jantar fora, que a gente não costuma fazer muito, ou algum lugar que a gente vá. 1.500 euros, eu acho que é isso que a gente gasta. Então, assim, vocês viram que é um gasto que, assim, é bem, é bem altinho, né, gente? E, assim, no começo do vídeo eu falei sobre a renda, né, que 500 euros não era caro, mas que era. Por que é? Porque depois você vai somando tudo, né? Todos os outros gastos que você também tem, né? Então, 1.500 euros. Eu acho que tá alto pro casal, porque assim, tendo em conta o ordenado mínimo, né? O ordenado mínimo aqui em Portugal, que é 765, eu acho. Né? Se você for somar aí, dá praticamente duas pessoas ganhando o ordenado mínimo, dá 1.500. Então, assim, a pessoa vive totalmente ali, acerta, né? Tipo, então assim, quando perguntam se é possível um casal viver com ordenado mínimo em Portugal, mesmo os dois trabalhando, é bem difícil. É bem difícil, a não ser que você pague assim bem, assim, abaixo desse valor em arrendamento, a não ser que você pague tipo 300, que tem gente que paga, porque eu vejo que tem gente que paga nas cidades assim mais afastadas, mais do interior, assim, sendo bem sincera, a realidade é outra, né? São mais pessoas que pagam caro do que pessoas que pagam o preço justo, né? Mas, enfim. Então, assim, né? Se você quiser saber, né, se é possível duas pessoas, um casal, viver com dois ordenados mínimos, é só você ver o que você vai ter de gasto, assim, no mês, né? Eu hoje vejo que é bem complicado, né? Porque, assim, a não ser que os dois recebam um pouco mais que o ordenado mínimo, né? Que aí dá. Que aí dá pra sobrar um pouquinho, né? Para andar, às vezes para viajar, enfim, e para fazer outras coisas. Claro que eu não vou falar aqui de salários, né, enquanto eu ganho, nem quanto a gente ganha, mas eu tô falando aqui da realidade só, tá? Se duas pessoas ganharam o ordenado mínimo, um casal, é bem difícil, bem difícil. Então, assim, para as pessoas que estão pensando em vir com filho, tem que ter ainda mais cuidado, pensar, não duas vezes, pensar 5 vezes, porque, assim, Portugal tá uma situação, assim,
bem difícil, porque assim, já passou o tempo que as pessoas vinham pra cá pra querer só qualidade de vida, porque assim, tem pessoas que vêm pra cá e acabam não tendo qualidade de vida. Casal, às vezes, com um filho que vai morar num quarto, dividindo o apartamento com outras pessoas que nem conhece. Tipo, totalmente desconfortável, sabe? Mas isso é assunto que dá até pra amanhã, porque, gente, tá complicado viver aqui, mas eu não me arrependo de ter vindo pra Portugal antes que alguém fale alguma coisa, tipo, volta pro Brasil, não sei o quê, enfim. Eu amo Portugal, eu amo como Portugal me acolheu, enfim, no momento não está nos meus planos sair daqui, sabe? Mas realmente, assim, se fosse hoje em dia para escolher em que região de Portugal morar, não sei se eu escolheria Algarve, entende? Porque Algarve tá realmente difícil, né? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Espero que ajude aí alguém que esteja procurando vídeos em relação a isso, informações, né? Eu acho bem legal, assim, eu gosto de ver vídeos sobre isso, até pra gente ter uma noção como é que tá, né, o custo de vida de outras pessoas, né? Tipo assim, de outros casais, por exemplo, eu gosto de ver, sabe? Pra ver se tá dentro da nossa realidade, se a gente tem como melhorar, se não, mas pelo que eu vejo, a maioria tá por aí também, tá nesses valores, assim, sabe? Então, o que vai diferenciar um e outro é, tipo, mesmo o arrendamento. Que o arrendamento, às vezes, se tiver diferença de 200 euros, é claro que já vai influenciar assim, muito no custo de vida, né? Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, dá um likezinho no vídeo. Muito obrigada para quem tem se inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Ative o sininho para receber notificações e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!